Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de planejamento. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre demanda. Demanda e todos os seus arredores, né? Dores, dificuldades, como fazer bem feito. Hoje é o lugar, é a hora. Já deixe seu like, comentário, o que você quer ver sobre demanda, outros assuntos de planejamento, já comenta. E compartilha com seu amigo, dá aquela surpresa, do nada chega um conteúdo, tá esperando um meme, Dá chega um um susto. conteúdo. É isso aí. Como sempre, estou aqui com os meus dois grandes parceiros, Fernando e Nadilson. Preparados para falar de demanda, pessoal? Preparadíssimos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente nessa quarta-feira, né? Legal pra caramba. Se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho. É isso aí. É isso aí. Bom, muito interessante a gente começar a falar. Semana passada a gente falou sobre uma visão geral do planejamento, dos níveis de planejamento. E essa semana a gente vai falar sobre demanda, porque é onde inicia todo o ciclo de planejamento, tá? Então, se a gente for olhar, demanda, ela está presente, a gente tem aqui o estratégico, o tático e o operacional. Demanda, ela está presente em todos os níveis. Todos os níveis eu preciso ter o detalhe do meu plano de demanda, uma expectativa de venda, uma expectativa de saída e de necessidade dos materiais, tá? Quando a gente fala aqui então do processo tático e estratégico, lembra que a gente falou que o S&OP muitas vezes ele é utilizado nesses dois processos. E o processo de demanda, ele aqui é o primeiro do processo de S&OP, o Demand Review, revisão de demanda. Tá? E aqui a gente depois Como é que é, Marquinho, o nome? Bonito, né? Demand Review. Ó. É muito contato com o Rocha que você tá. É um porto espanhol, um português, um inglês, aí vai saindo. O Demand Review, ele é o processo inicial. Depois a gente tem, sei lá, o política de inventário, pode ter supply, business review. Então são outras etapas do S&OP. A gente, ao longo dos dias, nessas quartas-feiras, a gente vai abordando cada um. Mas basicamente tudo se inicia por demanda. E essa demanda, dependendo do nível que a gente vai tratar aqui, se a gente está num planejamento estratégico, essa demanda, como a gente falou na semana passada, ela vai ter uma granularidade diferente. Por quê? No estratégico, se eu estou olhando ali 2 anos, 5 anos, eu não quero saber o SKU que eu vou estar vendendo. Eu quero saber como que vai estar o desenvolvimento de cada linha de negócio, de cada estratégia de região, né? Não exatamente qual é o cliente que eu vou estar vendendo, mas maneiras globais ali da minha demanda. É mais macro, né? Mais macro, exato. Se eu falo do meu processo de planejamento tático, aí eu já estou me aproximando mais do cliente, né? Já estou me aproximando mais do meu canal de distribuição, já mais do setor. Então eu vou distribuindo e descendo o nível da minha hierarquia de planejamento. Quando eu estou falando do processo operacional, a minha demanda já é direcionada ao SKU. Qual SKU eu preciso produzir, qual SKU eu preciso tá distribuindo. E por que isso é muito importante? Porque esse processo de demanda, ele vai também determinar as minhas políticas de inventário. Então, a partir do meu processo de demanda, ele é início para o meu processo, do meu plano de supply, para a minha política de inventário, para toda a minha estratégia de demanda irrestrita e demanda restrita, né? E já aproveitando esse insight, né, da demanda restrita e restrita, nesse processo de demanda que a gente está falando aqui hoje, é a nossa demanda irrestrita. Muitas vezes as pessoas já falam assim, pô, mas eu já estou fazendo meu planejamento de demanda, por que eu não já faço meu planejamento de demanda restrito? Eu já sei que o supply não vai entregar. E aqui, por que a gente não faz isso? Porque a gente vai perder oportunidade. E a gente vai entregar na mão, por exemplo, às vezes a equipe comercial que vai entregar essa demanda do planejamento de demanda,
baseado no achismo do cara do comercial, que não tem a visão do suprimento. Então, nesse processo de demanda que a gente vai falar hoje, é a nossa demanda irrestrita. E é até bom que não tenha, né, Marquinho? É até bom que ele não saiba de algum constraint, de alguma situação, de alguma restrição no processo, seja de capacidade produtiva ou da cadeia de Logística, suprimentos, ou isso. logística, ou qualquer coisa que valha, para não afetar a prospecção daquilo, do potencial que se tem de vender, né? Exato, porque também se a gente limitar esse potencial de vendas, a gente não sabe onde investir também. Exato. Então vai perder diversas oportunidades dentro da empresa. Certo? Exato. Perfeito. E também é muito interessante, né? O processo de demanda, ele não termina na demanda irrestrita. Porque depois vai ter uma entrada ali, supply, inventory. Depois essa demanda ela vai retornar como uma demanda irrestrita. E essa demanda restrita agora por supply, a gente tem a oportunidade de distribuir ela para ter um melhor resultado financeiro. Então, o que é essa distribuição da demanda restrita? A partir dos cenários que supply vai me dizer assim, ó, dá para fazer tal produto com essa quantidade, mas também se eu fizer esse produto eu não vou conseguir fazer esse, mas se eu fizer esse eu não vou conseguir fazer esse. E essas possibilidades que supply vai entregar, a gente consegue dizer assim, ó, qual cenário de supply da demanda restrita eu vou adotar, né? E qual vai ser a minha distribuição, quais clientes vai ter prioridade e não prioridade. Vai ter cliente que ele é prioridade. Então, quando entrar um pedido de um cliente que tem baixa prioridade, eu não vou confirmar. Então, vai ter empresas que vai ter políticas diferentes. Mas essa ideia da demanda restrita, não vamos falar aqui hoje, tá? Eu vou focar nos dois, no processo de demanda até a demanda irrestrita, tá? Tá bom. Por quê? Porque tem muita coisa dentro desse processo e muita coisa valiosa dentro desse processo, tá? Mas posso falar tipo, só um ponto aqui, Marquinho? Sim. O legal é, geralmente, quando você olha assim, as pessoas acabam fazendo já direto o restrito, tá? Sim. A gente acaba pulando muitas vezes o irrestrito. E o que você falou aí, na minha cabeça faz todo sentido, tá? Então, assim, a gente perde a oportunidade de entender qual que é a nossa demanda real. Entendeu? Vale a pena terceirizar uma parte? Vale a pena buscar parceiros? Vale a pena, não sei, entendeu? Aumentar nossa capacidade com maquinário, com qualquer pilar, né? O Marquinhos vai falar disso mais à frente, então, mas o S-Onopi nasceu muito fundamentado nessa questão, né? Puxa vida, num primeiro momento eu não consigo, mas para você, na decisão final de aprovar um plano, né? Que tipo de investimento ou desenvolvimento de novas fontes? Encontrou uma restrição lá no plano de supply, como o Marcos estava falando, que nesse momento está restringindo aquela demanda. Isso. Como é que eu elimino essa restrição? Né? É interessantíssimo isso. Isso aí. Pessoal, tá fazendo sentido? Qual demanda você operacionaliza na sua empresa? Deixa o like, compartilha e comenta o tipo de demanda que você tem trabalhado na empresa, tá? Aqui agora a gente vai entrar em duas abordagens para o processo de demanda, tá? A primeira abordagem, que ela é baseline para todo esse processo, é a abordagem estatística, tá? Eu acho que eu comecei a escrever em inglês, desculpa. É o estatístico, com E. Depois sou eu, né? Vocês estão muito internacional, vocês dois. Estamos buscando não escrever nada em inglês. Vamos lá. Estatístico. O estatístico também, ele é um método quantitativo de avaliação da sua demanda. E esse método tem diversas coisas que podem caber aqui dentro, tá? Dentro do método estatístico. Antigamente, a gente não tinha uma área dentro das empresas focada em estatístico. Hoje a gente tem as áreas de data science, data business analytics, business intelligence, inteligência de negócio. Áreas que foram criadas com o avanço da tecnologia para dar essa visão estatística dentro do negócio. Sim.
Então, antigamente, tudo isso daqui ficava dentro de supply, dentro do planejamento. E agora está ampliando conforme as ferramentas. E aqui, a quantidade de ferramentas possíveis dentro do modelagem estatístico são gigantes, certo? E vamos falar aqui um pouco do processo do estatístico. O processo estatístico, ele começa, primeiro, baseado no seu histórico. O que você está chamando de histórico de vendas? Porque a gente vai precisar de uma base para esse estatístico. O modelo estatístico, se você não tem histórico, se você não tem uma história, você não tem uma estatística. Você precisa ter uma base de dados que seja coerente para conseguir executar os modelos estatísticos, tá? E essa base de histórico, quando a gente vai nas empresas fazer projeto, sempre surgem grandes dúvidas dessa base histórica. Primeira grande dúvida: o meu histórico é o meu pedido ou o meu histórico é o meu faturamento? Vai ser pela invoice, vai ser faturado ou vai ser pelo meu pedido? Quando a gente olha, e também tem empresas que querem fazer assim, eu movimentei material, quero fazer por movimentação. Então, porque muitas vezes faturamento vai ter retorno, devolução, eu vou ter bônus que eu vou dar ao meu cliente. Então, tudo isso a gente precisa avaliar dentro do meu histórico. Tá? Dependendo da indústria, o pedido faz sentido. Dependendo da indústria, o faturamento faz sentido. Precisa analisar em detalhe como que é o seu processo. Porque, por exemplo, se você tem pedidos que você atende com atraso, né? Se você tem pedidos que você não atende, que você cancela, então começa a definir se a gente vai tomar pedido ou vai tomar fatura. O normal, o que acaba acontecendo é a saída do material. Porque a gente olha sempre, por exemplo, o que eu quero usar a minha demanda. A minha demanda eu quero saber quando que eu vou precisar daquele material. Então, muitas vezes tem empresas que lançam nota quando já vai entregar. Então é quando os times, os tempos ficam parecidos com a movimentação. Então, fatura faz sentido. O meu pedido faz sentido porque é quando eu preciso ter disponível e já deixo o meu material restrito àquele pedido. Então, fechado. Então, o seu pedido está fazendo sentido. Vai depender bastante da característica que você tem, mas qual que é o importante? A gente vai ter sempre atrelado a quando eu vou necessitar daquele material, tá? Faz sentido, pessoal? Faz todo sentido e é muito importante ter essa coisa muito clara. Porque se você resolve utilizar simplesmente o histórico da saída, você pode ter uma distorção. Se você tem um on-time delivery baixo, e você vai fazer o seu estudo de demanda em cima do seu histórico, que tem um on-time delivery baixo, significa que você está subestimando aquilo que você deveria entregar. Exato. Quando você tem essa situação, vai para o pedido. Vai para o pedido, porque o pedido é a declaração de quando o mercado gostaria de receber o produto. Senão você vai colocar a sua empresa sempre numa condição de excelência operacional baixa e não vai satisfazer seu cliente, porque na verdade tudo isso, todo o supply chain tem um objetivo, né? Que é o foco no cliente. Você pode ter rupturas ali gigantescas na sua expedição, entendeu? Exato. Seu picking ali, Exato, cara. que comprometem o faturamento. Exato. Né? Isso aí. Tem que entender muito, como o Marquinhos falou, acho que não tem uma resposta clara, tá? Tem que entender muito o contexto de cada empresa, a realidade de cada uma, entendeu? E até, até um ponto maior. A maturidade de controles de dados históricos. Entendeu? Cultura de fatos e dados. Porque, sei lá, a nota fiscal de saída, todo mundo tem, tá? Agora você começa a falar, os pedidos. Eu já vi muita empresa de grande porte que não tem os pedidos com uma qualidade muito boa. Exato. Sim. Entendeu? Então, você tem que confiar naquela informação que você tem ali no seu histórico para conseguir gerar estatística em cima, tá? Então, tem que ver qual que é a informação melhor, pensando no processo, e a acuracidade que ela tem ali pensando no histórico, né? Exatamente. Isso é importante. E a outra coisa que eu acho que o Marcos vai falar, né? Assim, né? E não querendo me precipitar, assim, olhar só histórico, né? É olhar no retrovisor.
Isso. né? Mas como é que você enxerga o que está acontecendo ali na frente? O que o futuro está mostrando? Se tem uma ação de marketing, de venda Isso específica, vai mudar ali o... vai mudar, pode distorcer, né? Exato. Essa tendência. Mesmo também, tipo, pegando no histórico, vamos imaginar. O Marquinhos vai pegar o histórico ali de um X meses que ele vai explicar mais pra gente aqui, tá? Mas imagina que, sei lá, há 5 meses atrás, teve um evento gigantesco de 30 anos da empresa. Uhum. Cara, promoção, cara, você fez uma curva, um outlier naquele mês, entendeu? Eles estão dando spoiler, pessoal, do próximo tema, que é a limpeza do dados históricos. É, Foi Fernando, mal, Muito Marquinhos. bom. Fernando, vamos nos conter. Foi mal, Marquinhos. Não, tranquilo. Mas aí, então assim, além da fonte, qual o tipo de documento, qual o tipo de informação que você vai trazer como histórico, também uma dúvida que surge é, qual a data que eu vou trazer? Porque você tem a data de entrada, a data de criação, a data de encerramento, a data de pedido. Então, é muitas datas possíveis. Sim. Precisa ser analisado item a item, tá? Verdade. Muito legal. Basicamente, o histórico ele serve como base para todos os estatísticos. E por que eu estou dizendo para todos os estatísticos? A gente tem um modelo estatístico que ele é unicausal, univariado, que é uma única variável para definir o meu forecast, minha projeção. Então, que é baseado no histórico. E eu tenho modelos multivariados, que são os modelos mais complexos, que são os modelos em que a área de data science vai trabalhar muito bem. Esses modelos multivariados, eu consigo trazer variáveis históricas. Então, por exemplo, como que estava a economia quando esse item, quando esse histórico aconteceu? Então, eu vendi 1.000, mas o PIB estava X, a taxa de desemprego estava Y, o dólar estava tanto. Então, eu consigo identificar por variáveis econômicas, e essas variáveis econômicas é muito legal porque o mercado financeiro ele tem uma estabilidade e uma maturidade de dados muito legal e você consegue pegar não só o histórico, como a projeção dessas variáveis. E essa é o ponto mais difícil quando a gente vai modelar modelos multicausais. Por quê? Não basta dizer quanto que estava o PIB, eu preciso saber quanto que está o PIB amanhã. Para dizer assim, nesse cenário, nesse ambiente em que essas variáveis mudaram dessa forma, o meu PIB vai estar desse jeito e meu histórico, o meu forecast, minha previsão vai estar dessa outra forma, né? Então, eu preciso, e aqui é a principal dificuldade desses modelos multicausais, dizer não só o histórico de quando essa variável estava junto com o meu histórico, mas também a projeção dessas variáveis. Tá? Posso só... Sim. E o que é interessante aqui, tá? Tipo, você joga numa plataforma gigante, ela faz tudo certo, tipo, faz sozinho os cálculos ali por trás, certo? Mas para quem não tiver uma plataforma gigante, vai fazer isso aqui em Excel. Excel. E Excel, o que funciona melhor é o modelo unicausal, porque ele já tem estatístico lá dentro. Você habilita esses modelos estatísticos que já estão no Excel, tá? E ele pode fazer... Tô viajando aqui, tá, Marquinhos? Você me corrija. Ele pode pegar o histórico dele e fazer uma regressão de multivariáveis ali. Sim. Entendeu? Até para encontrar quais variáveis econômicas tem um peso e qual o peso delas dentro do seu histórico. Exatamente. Entender qual que é o R2 ali, né? Isso, Lá vamos nós para a linha de R2. Exatamente E o isso. coeficiente R2, gente. Que, se você é de estatística está assistindo isso, não fique chateado. Temos um engenheiro que fala R2, R quadrado, fica muito para os estatísticos, né? Mas o R2, né, o R quadrado... O coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação... Para ninguém ficar magoado. Ele é muito importante para dizer assim, às vezes... E a gente vai iniciar um projeto de modelos multivariados. Qual que é a primeira atividade? A gente lista todas as possíveis variáveis. Isso. Depois a gente diz assim, dessas variáveis, quais eu consigo ter informação. Porque muitas vezes assim, eu quero a taxa da construção civil brasileira. Eu vou conseguir esse dado fácil? Eu vou conseguir esse dado de forma perene? Porque eu vou estar desenvolvendo uns modelos para ser usados
por anos dentro da empresa. Eu vou conseguir essa informação de forma constante? Isso é muito legal. E não vou conseguir ou vou conseguir? Preciso definir a viabilidade dessas variáveis. E depois, é o R2, é o R quadrado, é o coeficiente de correlação dessas variáveis com o meu histórico. Porque se eu não tiver um 0,75, 0,7, eu vou aceitar uma correlação de 75%, 70%. Normalmente, para o estatístico aqui ficar bom, a gente vai ter a partir de 0,75. 0,75, eu vou dizer que esse estatístico ficou legal. Agora, muitas empresas... Era 0,7. O que aconteceu? Mas é conservador, cara. Eu tô mais conservador. Mas muitas empresas querem ter esse estatístico multivariado, mas faz sentido ter esse estatístico multivariado? Qual é a outra variável de decisão em relação ao estatístico? O seu histórico é constante, o seu histórico é sazonal, essa letra finge que... Pessoal, tá escrito sazonal ali, É acredite. tendência, é intermitente. Qual o tipo do seu histórico? Se o seu histórico é sazonal e constante, não tem uma tendência ou uma intermitência, será que faz sentido você usar os modelos estatísticos mais avançados, que você vai precisar de uma equipe grande para manter, de esforço para manter? Porque, assim, muitas vezes os modelos mais básicos, quando você tem um histórico constante, você já consegue alcançar uma boa correlação. Então, você vai em clientes assim que tem um histórico bem constante, martelinho. Toda semana tá vendendo aquela mesma quantidade. Martelinho. Um modelo simples, você já chega em 95 de curacidade. Porque a ideia Você não precisa é. inventar, né? A ideia não é trazer complexidade, certo? A ideia é trazer a solução e, se possível, da maneira mais simples. Se fizer sentido, sei lá, falar uma bobagem aqui, uma média ponderada, tá tudo bem, cara. Verdade. Entendeu? Tá tudo bem. Posso só colocar um outro ponto aqui? Aham. Sem querer fugir do tema aqui, tá, Marquinho? Sim. Eu já fiz projeto em umas indústrias onde, quando faz a curva ABC do faturamento, Aham. tá muito concentrado em 3 clientes, cara. Uhum. Entendeu? E aí não tem estatística que garanta, porque é muito mais uma colaboração sua para entender se aquele cliente específico vai crescer ou se ele vai diminuir, Sim. do que pegar dados macroeconômicos ou estatísticos, entendeu? Então, sei lá, se o cara crescer, sua empresa cresce porque está na mão de 3. Uhum. Se aqui um daqueles 3 lá cair, cara, sua demanda cai. Mesmo que o PIB estiver crescendo, sabe assim? Sim, total. Então, sem fugir muito, mas sei lá, aqui funciona muito bem quando está mais pulverizado, né? Quando você tem uma gama grande de clientes e tudo mais. Sim. E muito legal esse ponto que você traz, Fernando, porque a segmentação ABC, eu vou trazer para vocês hoje como a gente utiliza ela para focar no que é importante para a empresa, tá? E é bem importante esse ponto, porque realmente, se o cliente é muito significativo, você vai ter um key account, você vai ter alguém ali, tentar ter um planejamento estratégia, né? colaborativo outra com estratégia. aquele cliente, o VMI que você Isso. disse, né? Então, são possibilidades que a gente avança de planejamento colaborativo com os clientes, Verdade. né? Não só com os fornecedores. É um atendimento VIP. Uhum. Um key account ali colado no cliente. Isso aí. Então, assim, pessoal, eu tendo o modelo, o dado estatístico, a gente pode aplicar correções nesse dado estatístico. Essa correção pode ser manual. Você olha lá e fala assim, "Ih, esses pedidos aqui eu não vou sacar fora." E você faz uma limpeza manual. Você pode ter um modelo de correção de outliers. Então, aquele princípio de qualidade, de pontos de controle, interquartiers, pontos... se passou desse ponto aqui, eu não vou considerar. Se passou desse ponto mais baixo, eu também não vou considerar. Para sempre levar para a média e meu estatístico ficar alinhado. Qual que é o risco? E muitas vezes não é para todos os clientes, todos os cenários que a gente oferece esse modelo de correção automática. Por quê? Muitas das vezes você está inferindo incertezas
no seu modelo. Você está tirando características. Então, se você não teve, por exemplo, um erro sistêmico, se você não teve uma falha sistêmica, não faz sentido você aplicar esses modelos, porque você vai estar inferindo incertezas ou erros dentro do seu modelo estatístico, tá? Uhum. Também, a gente também pode aplicar como limpeza as promoções que o Fernando mencionou. Por quê? Muitas vezes eu consigo definir as promoções, como até parte da minha colaboração, eu consigo definir quanto que ela influenciou, se eu não tivesse a promoção, como que seria a minha venda. E aí você deixa o seu modelo estatístico mais limpo, tá? Certo? Perfeito. Isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo, só para quem tá assistindo ali. Putz, tem que fazer essa etapa, né? Etapa de limpeza é muito importante considerar, tá? Dentro desse modelo, antes da gente encerrar o modelo estatístico, as calibrações dos modelos estatísticos. Porque normalmente, se você tem um modelo, por exemplo, os exponenciais, que são minimamente utilizáveis, né? E eles são modelos super tranquilos e mais comuns, você tem parâmetros. Eu tenho parâmetros alfa, beta e gama. Né? Esses parâmetros que, se você dar um Google, jogar no chat GPT, ele vai te dizer o que é cada um. O alfa é amplitudes do meu histórico, então suavização das amplitudes. O beta, se eu não falar na sequência, eu não sei qual que é qual. É tendência, então quando o meu histórico está subindo ou está baixando, eu vou determinar o alfa e o beta nesse as minhas tendências e a suavização. E o meu gama é a sazonalidade. E o que cada um quer dizer? Normalmente normalmente não, é de 0 a 1, e eu vou determinar com alfa, beta e gama. Então, se você vai fazer ali no Excel, esse alfa, beta e gama eu considero mais os picos mais do passado ou considero mais do presente. Trazendo numa linguagem simples, é isso que cada um vai estar trazendo. A minha tendência eu vou considerar desde lá do passado, ou eu já deixo ela menos suavizada, já considerando mais o presente. Tá, pessoal? Tá fazendo sentido? Todo Total. sentido. Legal. Aliás, tá muito bom. Eu gosto de trazer esse ponto dos exponenciais, porque no Excel é os modelos mais aplicáveis e eles cobrem os modelos constantes, que é o simples, né? O exponencial simples. O exponencial duplo, ele vai mandar o constante mais a tendência, e o exponencial triplo, ele vai ter tendência, o constante e modelos sazonais, tá? Então, no Excel, pessoal, dá uma olhada lá, calibração, você consegue ver esses modelinhos e utilizar eles com base nas suas bases, tá? Os sistemas normalmente já vêm com esses modelos também, porque eles são a base de todos os contextos. Por isso vale muito a pena você ir e buscar os modelos de suavização exponencial, tá bom? Ô, Marcos, nessa questão dos modelos, os ERPs, eles trazem modelos, né? Hoje já trazem modelos, né? Ou eventualmente você pode buscar soluções específicas, paralelas, né? Sim, muito legal. Os modelos já trazem, inclusive, esses modelos que eu mencionei. Normalmente eles têm em todos os sistemas. O média móvel, média simples também, sim. né? E hoje tem muitas ferramentas de motores estatísticos. Então você coloca, ele te dá um processamento, você coloca lá o base histórico, ele te dá um output de forecast, motores estatísticos. Você consegue contratar isso barato, não é muito caro, assim, não é absurdo, porque são modelos que são facilmente replicáveis e utilizáveis. FGV tem inclusive uma solução dessa que ela vende para você utilizar de forma acadêmica, de forma empresarial também. Legal, FGV eu não tem sabia disso, não. Também não. Que eu conheço, eu não sei nem se a gente pode falar aqui, mas eu vou falar, sei lá, modelos tipo o Forecast Pro, o Demand Guru lá Isso. e tal. Tem Sim. outros também. Tem muita ferramenta, pessoal. O Google, a Amazon, eles já têm ferramentas já próprias para isso, eles já disponibilizam, eles já
A Amazon, se você for buscar lá no AWS, que é o sistema de servidores dele, que é os produtos de servidor, você vai ver que já tem muita solução para supply chain, para dar base para sistemas e processos de supply chain. Então ele já tem motores prontos, você vai como No conectando. Google? Google e no próprio na Amazon ele já tem. A Amazon sim, né? Você já tem soluções para dar base no seu ERP. Então, por exemplo, você quer desenvolver um modelo estatístico, tem lá na Amazon um motor estatístico, você conecta no seu ERP e faz todo o processamento e tudo mais. Tá? Muito legal. Tem bastante soluções para a área de demanda, principalmente, tem muita solução. E muita solução com machine learning. A gente, essa área de data science normalmente pega machine learning e utiliza linguagem de máquina para aprendizagem de máquina para desenvolver modelos estatísticos e modelos de previsão. Tá? Eu imagino, né, uma Amazon ou qualquer empresa do gênero, esse processo é um fator crítico de sucesso, né, para os caras. Sim, né? sem Total, né? Como é que vive sem isso? Sem dúvida. Então, assim, o estatístico ele vai te dar a visão quantitativa do seu forecast, tá? Agora a gente precisa falar da parte qualitativa do forecast, que é a colaboração. Então, a colaboração é quando eu pego as áreas. Então, eu vou pegar a minha área de vendas, a minha área de marketing, minha área financeira, e eu vou trazendo o pessoal para dizer quanto que eu vou vender. Então, mas eles precisam iniciar tudo num baseline. E esse baseline, né, ou linha de base, normalmente, assim, num processo de demanda maduro, você vai ter esse baseline estatístico, tá? Outro baseline, que não é que um substitui o outro, mas ele é um guia muito importante para a área da colaboração, é o meu budget anual, meu como que se fala isso em português? Orçamento anual, desculpa. No dia a dia a gente vai falando tanto. Sim. A gente tá trazendo tanto, né? O budget. Finge que tá certo. Então, o budget, o seu orçamento anual, por quê? Colaborar. Se você está colaborando muito abaixo, você está com problema. Se está colaborando muito acima, você também tem um problema. Então, o orçamento ele é um guia muito importante e o estatístico ele é um guia muito importante para o que está acontecendo e as revisões desse item. Por que eu não abri muito o orçamento aqui, tá, pessoal? Normalmente, o orçamento ele é o plano de demanda de um mês específico, que normalmente é setembro, outubro, né, novembro, depende da empresa até o janeiro, sempre é mais ou menos nesse período. Então, você faz um plano de demanda naquele mês específico, que para sua empresa é o plano de orçamento, e aí você faz um plano de demanda com mais áreas, mais pessoas envolvidas, com mais critério ali com a diretoria, e isso se torna o seu orçamento. Então, por isso, se você entender bem o modelo estatístico, o modelo de colaboração, você vai saber qual foi as lógicas que rodaram para o orçamento. Então, que é aquela linha base do seu ano, tá? Faz sentido? Total. Faz sentido. É assim, né, Sonk? Faz todo sentido. Show. A gente vindo, então, agora, com esses dois modelos base, a gente vai trazer, para chegar na minha demanda irrestrita, que também na metodologia é chamada de demanda consensada, né? A gente vai precisar de agentes para fazer a parte qualitativa. Então, esses agentes aqui pode ser uma área de marketing, esse agente pode ser uma área, o diretor comercial, pode ser o gerente comercial, pode ser os vendedores, tá? Esse daqui, representantes, pode ser os seus distribuidores. Isso. Então tem empresa que traz os seus distribuidores para parte do processo, né? O que é muito importante? A gente precisa de um líder desse processo. Sim. Porque a gente vai estar tratando com muitas pessoas, muitas áreas diferentes. E normalmente o calendário de demanda tem um dia específico, ritos específicos,
quais ritos a gente começa? Primeiro, as colaborações normalmente é feita por e-mail, diretamente no sistema, né? Você não tem uma reunião específica para acontecer colaboração, normalmente. Tem empresas que sim, chama lá uma reunião para cada item, cada pessoa, que isso força com que a colaboração aconteça. Então tem empresas que precisam ter essas reuniões. Não é comum e não é dito na literatura. Você não vai ver reunião de colaboração da área de mandatório, vendas. né? Exato. Mas você tem uma reunião de conciliação das colaborações. Isso sim acontece, tá? E isso está na metodologia. Essa reunião você chamou, depois de ter captado todas as áreas, você chama uma reunião falando assim, pessoal, nosso número final é esse. Estão de acordo? E aí a conciliação de todas as áreas que colaboraram, fala assim, faz sentido, não faz sentido, preciso, puxa aqui, traz para cá, tá? Então, esse processo de colaboração é muito importante. E antes de entrar nesse processo, eu gostaria de trazer para vocês as estratégias prévias a esse processo. Por quê, pessoal? Normalmente, imagine assim, uma empresa que tenha 1000 SKUs. Imagine você organizar todo mundo para fazer a colaboração desses 1000 SKUs, dessas 10 áreas diferentes. É quase que impossível. Como que a gente estrutura para conseguir ter uma colaboração coerente, tá? Uma tabelinha com produtos A, B, C. A, B, C. A, B, C. Ok? Por que eu estou separando em 3 colunas? Vai ter produtos que eles são fáceis de colaborar. Produtos que são constantes, produtos que são martelinho, todo dia eu estou vendendo. Uma discussão, né? Maduros, já estão ali tranquilos. Pãozinho da padaria. Tem produtos que eu tenho uma sazonalidade, uma certa intermitência. Eu tô sempre vendendo, mas nem tanto, né? Então, esses produtos que já não são tão fáceis, é o que tá na coluna aqui. E tem produtos que ele tem uma intermitência gigantesca. Eu não consigo dizer... acertar é um chute. Se eu acertei foi uma aposta, né? Então, esses produtos que têm uma alta intermitência de vendas, eles estão nessa terceira coluna, tá? Uma sugestão. Esses produtos que são A, eles são muito importantes para o faturamento. Eles representam pelo menos 70% do seu faturamento. Então, esses produtos aqui, eu preciso ter uma atenção quase que exclusiva, um carinho para esse grupo que estão na classificação ABC. Pode ser que a sua empresa tenha outra classificação, mas a lógica de separar o que é mais importante e o que é menos importante para o seu resultado é a mesma, tá? O B, eles são importantes, mas eles não são tão importantes. Então, aqui a gente vai. É importante, não tanto, e não é importante. É fácil, não é fácil? Com essa tabelinha a gente consegue determinar, dividir ela dessa forma, qual desses materiais eu preciso de mais pessoas. Lembra que eu fiz ali gerente, diretor, vendedor, dealer, área de marketing? Quais eu vou precisar de mais atenção? Então, um produto que é A com uma alta intermitência, esse daqui eu vou precisar de todo mundo. Imagina que esse daqui é onde tá, assim, a cereja do bolo do plano de demanda. Porque se você acerta isso daqui, o resultado financeiro para a empresa é muito alto. Sim. E você não vai só resolver com o estatístico. O estatístico vai ser uma base, mas você vai precisar de pessoas que têm a visão do mercado, que estão ali dando a base qualitativa para o seu plano. Esse modelo, que é o de intermitência, que é ali o médio de facilidade, você vai ter pessoas aqui, mas você não precisa colocar tanta gente, tá? No B, aqui, possivelmente você não coloca tanta gente aqui nesse que é muito difícil.
No B que é médio, você coloca, sei lá, 2 pessoas, 2 áreas, uma pessoa. Esse daqui você já coloca, você não precisa colocar, porque o estatístico já vai te mata entregar isso. muito bem, tá? Esse daqui, o estatístico que tá aqui, também já vai te entregar um aceitável. direcionamento, É. Mas esse daqui, ele é muito importante, então você vai precisar de alguma revisão, pelo menos, tá? Então aqui você determina, por exemplo, numa empresa que tem muitos SKUs, quais batalhas você vai batalhar. Não faz sentido batalhar um C de difícil previsão. Esse daí você vai fazer por estoque, deixa para o estoque e você resolve de outra forma. Mas esse sim faz sentido você ter todo mundo ali. Então você foca a colaboração em certas áreas. Tá fazendo sentido, pessoal? Total. Total. Show. Posso falar, essa tabelinha que você colocou aí fica visual, fica muito legal de enxergar, cara. É, né? A gente usa bastante essa tabelinha em projeto para direcionar como vai ser essa segmentação, né? O que é uma boa segmentação? Então, uma empresa que tem muito SKU vai ser A, B, C, F, G, Sim. pode ser que não seja só A, B, C. E a outra parte, né, para dizer se é fácil ou difícil, é uma metodologia chamada XYZ. Então, procura no Google, pessoal, não vou dar para entrar aqui sobre isso. ABC, que é Pareto, XYZ, que é variância. Então, se eu tenho uma baixa variância, eu sei que é mais constante a venda. Então, é uma metodologia, um cálculo que você consegue fazer com o seu Excel, tá? A gente pode fazer um aulão só sobre isso aí depois, né? Acho Sim, que sem seria dúvida. interessante, Isso é legal. né? Porque, assim, por exemplo, eu sou bastante visual, né? Então, quando você fez a tabela, ela fica muito dá claro. uma clareada, assim, legal. Isso. Né? Mesmo para o cara que é auditivo ou sinestésico, né? É legal, assim, ter essa visualização, né? E esse fechamento que você fez agora do ABC Pareto, do XYC variância, eu acho muito legal, É legal. recomendável que a gente abra um capítulo para falar disso. Sim, e é uma área muito legal e pode É trazer muito legal. muitos ganhos, porque se você olhar essa mesma tabela, você vai conseguir aplicar, por É muito exemplo, rico. nas políticas de inventário. Faz sentido eu ter uma política muito pesada num C? Talvez não. Então, eu começo a flexibilizar e colocar inventário onde realmente importa. A mesma coisa, a gente consegue aplicar políticas do plano de supply para essa ferramenta. Porque às vezes um produto C é muito fácil de produzir. Faz sentido eu colocar só para produzir um produto C, se eu tenho ali o faturamento, a demanda está no produto A, então você também direciona. É muito interessante essa segmentação para a gente poder direcionar o que a estratégia da empresa vai ter. E assim, A, B, C, X, Y é um meio comum que todo mundo conhece ou já viu alguma coisa, e é fácil de entender. Mas pode ser uma segmentação que seja da sua empresa, entendeu? Eu não falei, mas no modelo estatístico o pessoal faz uma segmentação por médias. Isso talvez para negócio, né, para as áreas de negócio não faça tanto sentido, mas a segmentação ela tem uma regra de negócio. Então é onde a gente começa a Legal. avançar. Muito bom. Tá? Então, uma vez que a gente já determinou o que vai ser feito, a estratégia de colaboração, a gente precisa entender quais são os cálculos que a gente chega na colaboração. E aí tem diversas metodologias. Você pode fazer uma colaboração paralela, uma colaboração hierárquica, uma colaboração por building blocks. E qual que é a diferença entre elas? A colaboração por building blocks, tem gente que chama building blocks, por exemplo, as áreas. Então, eu vou fazer um bloquinho de marketing. O que é? Mais e menos. Tem uma base estatística e marketing falou assim, eu acho que vai ser menos 200. Comercial acha que vai ser mais 100. Eu vou somando esses somas e diminuições para chegar na base final. Tá? Então, tem um building block assim. Eu tenho building blocks por alavancas. Então, oportunidades que eu enxergo, riscos que eu enxergo naquela demanda, fatores de marketing, quanto que eu estou colocando de alavanca e tudo mais. Cada uma dessas também são bloquinhos da minha colaboração. Então imagina que eu tenho um risco de chover no Rio Grande do Sul e vai diminuir a minha demanda em pelo menos 100. Pelo menos 10% ali do que entrar. Legal.
eu tenho um bloquinho de colaboração baseado no motivo, né? Eu tenho uma oportunidade que, sei lá, vai chover, também é uma oportunidade para uns, um risco para outros. Sim. De 2000, porque a água, as bacias estão cheias. Eu consigo colocar aqui uma oportunidade. Uma alavanca de marketing. Então, tem uma promoção, tem uma alavanca de marketing. Então, basicamente, são as alavancas comerciais aqui construindo o número de colaboração. E eu tenho a colaboração hierárquica. O que é essa colaboração hierárquica, tá? Eu vou fazendo um segmento até chegar na minha demanda consensada de assim, ó, o vendedor colabora baseado no plano estatístico. Depois, meu gerente vai falar assim, o que aquele vendedor colaborou, eu coloco mais 10. Então, ele vai colaborando em cima do número, tá? E esse método aqui que eu estou mostrando para vocês é o mais comum, tá? Pois o marketing colabora sobre o que o gerente de vendas está falando. E por último, o diretor comercial, ele vai lá e dá o check. O que é importante dizer, tá, pessoal? Normalmente, quando a gente tem esses modelos hierárquicos, cada pessoa, cada agente de colaboração vai estar colocando no nível que faça sentido. Então, os vendedores, eu vou estar ali falando por cliente, por produto, porque eles estão num nível muito front, muito de frente com o pedido, né? Já o gerente de comercial, ele já vai estar falando ali por família, por grupo, por canal, né? Por grupo de vendedores. O marketing também vai estar falando ali por família de produto, linha de negócio, né? E o diretor, ele vai estar validando tudo isso também no nível, numa granularidade mais alta, né? Isso ajuda a gente também a direcionar qual é mais estratégico, qual é mais operacional, né? Mas o número final, quem vai dar o martelo, vai estar aqui. Então, nesse modelo hierárquico, para chegar no consenso, ou numa reunião de consenso, normalmente já é assim, uma reunião que vai pegar e vai só oficializar. Só formalizar, né? Formalizar, porque a hierarquia de colaboração já foi determinada. Esse é o modelo que eu conheço. O anterior eu não conhecia, tá, Marquinhos? Mas os anteriores estão ficando cada dia mais comuns. Ah, é? Esse daqui realmente é o mais tradicional. Tá? Principalmente eu acho que com o uso das inteligências de mercado, pesquisa, os outros modelos vão ganhando mais corpo, sabe? Tá. Então essa é a colaboração e a gente chega na demanda consensada. Sensacional. Fechado? Muito bom. Dessa demanda consensada, pessoal, a gente ainda tem uma segunda etapa, que a gente consegue trazer a área financeira e dizer qual vai ser o custo, qual vai ser as receitas esperadas para essa demanda, validando com o meu orçamento. Tá? Muito bom. Show? Show. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado. Deixa aqui seu comentário, sua curtida. Diz qual é o próximo tema que vocês querem ouvir por aqui. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, boa tarde, bom dia.